Bem, eu de facto estava a pensar que nestes 2 dias ouvimos coisas muito diferentes. Todos nós de facto temos formações diferentes e pontos de interesse e formas de falar diferentes. E, portanto, apetece-me dizer, como diziam os Monty Python, naqueles separadores que eles têm nos sketches deles, and now for something completely different. Bom, este tema é um tema que eu encontrei várias vezes nos assuntos que trabalhava para as disciplinas que lecionei e que leciono aqui na escola. E, portanto, em várias ocasiões fui sistematizando algumas coisas e tenho um texto que é o resultado um pouco da combinação de algumas dessas coisas. Já é antigo e está muito extenso. Portanto, eu não vou, mesmo com alguma indulgência por parte do tempo, não vou conseguir ler tudo. Espero ler a primeira parte e o epílogo. E o epílogo que data de ontem à noite, porque voltei a olhar para isto e decidi que queria escrever mais qualquer coisa. Portanto, eu pedia-te, Fernando, se quando eu só puder falar mais 10 minutos, um quarto de hora, avisas-me para eu passar para o epílogo, para não exceder excessivamente o tempo. Bom, o meu texto tem a ver com o tema sugerido pelo Fernando, a experimentação na arte contemporânea. Tinha de ser ali no singular, porque eu não vou propriamente falar sobre a experimentação em todas as artes contemporâneas, porque me parece, é uma das coisas que se pode dizer quando se começa a pensar sobre isso, que a experimentação na dança, por exemplo, ou na música, ou nas artes plásticas, não é exatamente a mesma. Elas têm tradições pedagógicas, estéticas, técnicas tão diferenciadas que eu não sei se pode fazer uma espécie de teoria geral da experimentação válida para todas as formas de arte ou para todos os tipos de processo criativo. E, portanto, eu pensei um pouco, sobretudo, a partir do campo, que é ele próprio também muito diverso e muito contraditório da arte contemporânea, onde até muitas destas formas, de algum modo, também estão presentes. Ou seja, na arte contemporânea, nós podemos encontrar artistas que trabalham com todos os outros mídia que estão presentes nas outras artes. Não é? Trabalham com o corpo, trabalham com a palavra, trabalham com imagens, trabalham com objetos no espaço, instalação, escultura. Bom, é como se houvesse aí uma espécie digamos, de coexistência ou de síntese. Esta água não está excitada, não? Coexistência ou de síntese dos outros vários géneros artísticos. E, portanto, aquilo que eu me proponho fazer, em parte, depois vocês poderão ler o texto quando se editar, é de algum modo tentar pensar o que é a experimentação em arte, o que é que a define, o que é que ela tem a ver com a defesa de que a arte é um processo de investigação e uma forma de conhecimento do mundo e do real, e perceber, por contraponto, o que é próprio e específico da experimentação numa investigação artística ou numa investigação nas humanidades, eu alargaria também essa área, e que a diferencia da investigação científica, onde se utiliza um método científico, experimental, etc. Eu acho que esta discussão é importante não apenas por estarmos numa escola de arte e isto ter consequências para a pedagogia artística, mas porque nós estamos num momento em que, é um momento já há muito tempo, se calhar, em que a hegemonia das visões científicas e da representação do mundo por parte da ciência
se tornaram de tal maneira dominadoras que me parece que as artes e as humanidades estão a sofrer por parte do seu lugar na sociedade, no mundo, a sofrer um desprezo, se quisermos, ou um desdém sobre aquilo que elas podem pensar, dizer e fazer sobre a vida humana. Não é? E, portanto, é preciso, se calhar, que nós, nas artes e nas humanidades, não nos deixemos enredar em argumentos que procuram fazer uma transposição direta de modelos de organização do conhecimento, do mundo, do real, que vêm dessas áreas. Hoje de manhã, na comunicação do Philip, algumas destas coisas eram tocadas, de facto, e é por isso que muitos de nós, parece-me, nos sentimos de acordo, não apenas pelo lado da procrastinação, mas porque ele associava também a procrastinação a uma resistência a qualquer coisa que se está, digamos, a apoderar de uma forma quase colonizadora do espaço das artes e das humanidades. Bom, então vou entrar no meu texto. O meu texto tem duas epígrafes, uma do Fellini, uma entrevista do Fellini e outra do Heidegger. A da entrevista do Fellini é muito sintomática do que é a experimentação em arte. Ele diz, é uma frase muito breve, que diz: a experiência é aquilo que descobrimos quando andamos à procura de outra coisa. E a outra do Heidegger, que eu não vou ler, depois leio no fim, é um bocadinho mais severa, mais sóbria, etc. Mas talvez a seguir possamos falar dela. Bom, a categoria de experimentação tornou-se um lugar comum no discurso sobre a arte contemporânea. O termo experimentação, em particular na sua forma adjetivante, experimental, é um qualificativo recorrente que é aplicado praticamente a todas as formas, gestos ou experiências que se podem encontrar na arte contemporânea e que fazem com que o termo, de tanto prestígio que tem, se tenha banalizado e, a meu ver, esteja por vezes refém de um uso gratuito. A experimentação tornou-se talvez mesmo um efeito de estilo e uma palavra de ordem que é associada de uma forma, eu diria, quase ideológica à criatividade, não é? Como se criatividade igual a experimentação e experimentação implica ser criativo e sobretudo nos discursos públicos e políticos estão-nos sempre a pedir que sejamos criativos, não é? Experimentais, etc. Portanto, há uma espécie de permanente elogio de tudo aquilo que conduz à inovação. Não é? E a concatenação entre estes conceitos todos, inovação, criatividade, experimentação, e o seu uso ideológico e político, a meu ver, deve-nos inquietar. Portanto, a criatividade e a experimentação tornaram-se quase um imperativo de sobrevivência. Só aqueles que forem criativos e experimentais é que poderão adaptar-se ao que aí vem, que ninguém sabe muito bem o que é. E não são só os artistas e os designers. É-nos dito que a experimentação devia de ser transversal, que todas as áreas são criativas, não é? Que os agricultores têm de ser criativos, que os jardineiros têm de ser criativos, etc. E que, no fundo, essa capacidade para experimentar é aquilo que nos torna competitivos. Outro termo que é associado à inovação, criatividade, não sei o quê. Competitivos. E que, no fundo, só assim poderemos não sussurrar na época da globalização e da concorrência desenfreada de todos contra todos na época da globalização. O anátema do nosso tempo em relação à experimentação é enunciado pelo Peter Sloterdijk e formula-se da seguinte maneira: experiment or perish. Ou seja, como uma espécie de injunção que é o sinal de uma vida intensificada, a expressão é dele, e que faz de cada um o experimentador da sua vida.
Cada um tem de se apresentar como um experimentador. Aqueles que são competitivos são experimentadores, estão abertos à experimentação. Nós vemos que isto passa todas as áreas da cultura, desde a poderosíssima indústria do entretenimento, dos videojogos, até ao turismo de massas. Se fala permanentemente de experiências. Não é? Ter uma experiência, passar por uma experiência, etc. Parece que a cultura se tornou uma fábrica de sensações, onde o produto é sempre o mesmo, é uma espécie de experiência da vida intensificada, etc. O João dos Santos dizia na comunicação dele uma coisa que me fez lembrar um texto antigo do Baudrillard, a propósito da hiperrealidade. Ele diz, no fundo, o HD, nós vemos mais no HD do que vemos habitualmente no real, não é? Portanto, no real não precisamos de tanto, não é? Há uma espécie de sobre ou de excesso de realidade ali. Ora, para o Sloterdijk, isto representa, diz ele, a figura terminal do capitalismo ocidental, que é o que ele chama o experimentador existencial total, ou o consumidor terminal. Bom, e para Sloterdijk, esta figura tem a ver com esta ideia de que, na modernidade, o individualismo converteu-nos a nós próprios em empreendedores de nós próprios. Faltava a outra palavra, associada permanentemente a competitividade, inovação, criatividade, não sei o que é o empreendedorismo. Portanto, nós somos, diz ele, a expressão é dele, empreendedores de nós próprios, e a nossa vida é uma questão de design. E, portanto, viver é fazer autodesign. Ele cita isto, esta expressão é uma expressão que ele encontra numa publicidade. Não é? Portanto, viver bem é fazer bom design da sua própria vida. No fundo, esta questão da experimentação está completamente infiltrada. Depois há aqui uma longa citação, aliás, eu acho que é a única que eu tenho no texto, que é muito longa e que depois poderão ler no texto. No fundo, o que ele diz é: nós queremos direitos de autor sobre a nossa própria vida, tudo nos quer convencer disso. Nós somos os heróis da nossa própria vida, queremos escrever a nossa autobiografia, e para isso a sociedade de consumo está-nos permanentemente a vender elementos da nossa história. Nós compramos, regra geral, a crédito. Não é? Portanto, nós estamos a comprar a nossa história experimentando sensações, experimentando coisas. Pronto, e ele liga isto, que ele chama o experimentador terminal, que é uma figura para ele do individualismo contemporâneo. O experimentador final é aquele que assumiu que ele tem a propriedade privada de si mesmo e que, portanto, pode geri-la como bem entender. É o umbigo do mundo, no fundo, e que está implicado em determinar de maneira experimental o que é que ele é. E ele termina a citação dizendo: este indivíduo vive como se quisesse exprimir permanentemente a sua fé nesta simples frase: o mundo é tudo aquilo que eu experimento até à fratura, diz ele, até quebrar. Não é? Bom, há um outro autor que eu acho que pode ser aproximado deste, e que, a meu ver, pode dar um pouco também a imagem do que é essa espécie de injunção à experimentação, e que é o Musil. O Homem Sem Qualidades, um dos romances fundamentais do século XX, é um romance onde aparece uma personagem, o Ulrich, que está permanentemente a experimentar tudo. Ele está refém de uma obsessão com a experimentação, a ponto de não se conseguir decidir, escolher a forma de vida que lhe corresponde.
E o Musil chama a isto o ensaísmo generalizado. É um conceito do próprio Musil. Portanto, ele chama a isto, no romance, o ensaísmo generalizado. Isto é, viver no século XX, naquela época, que é ainda a nossa, tornou-se uma espécie de ensaísmo. Não é? Ou seja, nós andamos a fazer ensaios, experiências, porque já não nos sentimos obrigados ou vinculados a nada. Diga-se de passagem que para o Musil, e é por isso que o romance também é interessante, isto corresponde não apenas a uma descrição do nihilismo, mas também a uma possibilidade de redenção. Ou seja, de repente estamos libertos de tudo e podemos experimentar o que quisermos fora das tutelas antigas, digamos. Pronto, este era o meu primeiro ponto sobre esta espécie de significante cultural que se tornou a experimentação. Bom, mas qual é o significado do conceito de experimentação aplicado às práticas artísticas? Pode ele servir ainda de critério para perceber o que é que são os processos criativos da arte contemporânea? Vou tentar dizer algumas coisas sobre isto. Parece-me que a experimentação em arte não designa apenas um tipo de obras ou um género específico que se oporia a outras obras que não são experimentais. É como se fosse uma categoria, ou um género. Não é? Há obras de arte que se chamam obras de arte experimental. A meu ver, esta antinomia não funciona. Não é? Ou seja, seria não experimental todas as obras que se limitariam a fazer variações no interior de uma tradição que está estabilizada pelas convenções, quer técnicas, quer temáticas, e que de algum modo prolongam a repetição de um modo de fazer que já está prescrito e que, neste sentido, dispensaria uma espécie de busca ou de confronto com aquilo que é desconhecido, não mapeado, não cartografado, etc. Este entendimento, a meu ver, que contrapõe a arte experimental como sendo um género às outras que não são experimentais porque estão reféns de modelos de repetição, não funciona. Nós sabemos, e sabe-se isso numa escola de arte, por exemplo, que mesmo no interior da técnica mais anódina, mais repetida, do procedimento mais tradicional, pode haver uma espécie de rasgão ou de descoberta de qualquer coisa que não se podia antecipar ou que não se podia programar. E isso pode ser dito que é um fruto da experimentação. Portanto, o experimental, a arte experimental, pode funcionar no interior de convenções. Não é? E podemos também dizer o contrário, que é, mesmo as formas de arte que se afirmam como muito heréticas e transgressoras, não são necessariamente experimentais. Podem, aliás, até ser formas dissimuladas de conservadorismo, até. Ou podem ser, por exemplo, uma espécie de transgressão pela transgressão, ou de arte pela arte. E isto, a meu ver, não é senão uma forma de mimetismo acrítico e, nesse sentido, contrário àquilo que definiria o que deve ser a experimentação. Talvez pudéssemos, então, dizer que, lançando hipóteses para pensar o que é a experimentação na arte contemporânea, que ela não é, então, uma propriedade de um objeto ou de um conjunto de objetos, ou uma propriedade de formas ou de gestos realizados, mas que ela é uma disposição interior, uma atitude, se quisermos, para utilizar até um termo mais prosaico, que tem a ver com o modo como a arte faz e age sobre o mundo. A experimentação, neste sentido, é qualquer coisa que é uma condição do modo como se faz e não um resultado do que se faz. Isto é, a experimentação seria qualquer coisa que procura, digamos, ir para lá ou prolongar de uma forma não romântica o programa das vanguardas. Não é? Isto é, a de que o mundo é objeto de atos de construção e de decisões operativas e que a arte
pode e deve fazer isso. O Deleuze, por exemplo, é um autor para quem o termo experimentação é, ao mesmo tempo, objeto de uso e de desconfiança. Ele, aliás, tem um texto onde substitui o conceito de experimentação, ou procura definir o conceito de experimentação por um termo do vocabulário da performance e do teatro, das artes performativas, se assim podemos dizer, que é o que ele chama a dramatização. E ele diz, um artista, se quer definir um território ou um processo de experimentação, tem de definir o seu método de dramatização. Método de dramatização. Isto é, o processo através do qual esse artista escolhe intensificar, escolhe pôr à vista, mostrar, apresentar qualquer coisa do mundo ou da vida humana. Bom, nós podemos dizer que a experimentação em arte recebe as suas características mais da vida em geral, digamos, do que propriamente do método científico, onde todas estas coisas que eu estava agora a dizer, na verdade, poriam em causa a estabilidade do método científico. Na arte contemporânea, a experimentação é uma potência de invenção que tem a ver com a descoberta de qualquer coisa que nós podemos chamar o novo, o diferente, o inaudito, o ângulo absoluto para olhar para o mundo, e não apenas a constatação provante, probatória, da regularidade do real. No fundo, quando nós fazemos experimentação em ciência, o que se quer é testar uma hipótese, verificar que se confirma essa hipótese. E, portanto, que o mundo tem uma organização, tem uma estabilidade, tem uma lógica, tem uma coerência, etc. Eu acho que este modelo de experimentação não convém à arte. A arte não está interessada nisto. Portanto, a prática experimental em arte seria sempre um modo de pensar e de conceptualizar, aliado a um modo de fazer, que gera, por parte dos artistas, uma capacidade para sair para fora da mecânica da repetição, ainda que para isso seja preciso repetir. Isto é outro tema que nós falámos ontem, porque a experimentação implica sempre repetição, a meu ver. Não é? Porque sem repetição não se consegue, eu não diria controlar o processo, mas não se consegue ganhar suficiente consciência sobre o que se está a fazer. E, portanto, a experimentação, nesse sentido, retira-nos para fora da mecânica da repetição, interrompe os automatismos do decorativo, da ilusão, etc., e nasce do poder da imaginação, do conceito e da sua realização poética, digamos. Por exemplo, se nós lermos textos de cientistas sobre o seu processo de descoberta, nós vemos, curiosamente, que na origem da descoberta não está, a regra geral, o método experimental. Grande parte das descobertas do século XX, isto é dito por vários cientistas, resultaram do que estava a acontecer ao lado da experiência que eles estavam a fazer. Ou de um erro de uma experiência, de um procedimento de controle e de monitorização da experiência que saiu mal e que levou esse alguém a imaginar ou a conceber qualquer coisa que ele não tinha programado. Portanto, os próprios cientistas que afirmam com a pé juntos a fé no método experimental, ao mesmo tempo também são os que sabem que a vida em laboratório, ou que a vida científica tem a ver com perguntas que muitas vezes não são validadas pela experiência, ou que não surgem das experiências que fazem em laboratório. Na arte isto sabe-se desde sempre, não é?
Ou seja, a experiência feita em arte não é, digamos, uma forma de confirmar teorias. Não é uma forma de ilustrar uma coisa que já se sabe. É o contrário disso. Bom, o ateliê dos artistas contemporâneos é um campo de bricolagens. É literalmente um laboratório de formas e de procedimentos muito heterogéneos. Eu não sei o que é que o David há pouco disse sobre o laboratório. Eu acho que é uma metáfora muito poderosa para pensar o que é hoje o trabalho dos artistas, não é? E já vi recorrentemente referências ao seu próprio ateliê, ao espaço do ateliê, como uma espécie de laboratório onde se recolhem coisas e onde se estabelece procedimentos e mecanismos de transformação das coisas. Cada artista, nesse laboratório, está permanentemente a tentar mapear configurações do sensível e do pensável e a conjugar essas coisas. Ou seja, no fundo, a experimentação tem que ver sempre com esta espécie de colusão entre o sensível e o pensável. E porquê é que eu digo isto? Porque, no fundo, se nós formos ver definições básicas de experimentação, mesmo até em dicionários de arte ou de estética, aparece sempre como primeira característica da experimentação esta ideia de que se enuncia ou se formula uma hipótese que se quer pôr à prova e testar. E isto implica que qualquer artista de qualquer área tenha uma capacidade de autorreflexão sobre o seu próprio trabalho que lhe permite conceptualizar o que está a fazer. Isto, a meu ver, também é específico do que é que seria a experimentação em arte contemporânea. Ou seja, o facto dela estar permanentemente a segregar um metadiscurso, se assim podemos dizer, sobre aquilo que está a fazer. Mas esse metadiscurso é uma coisa que está infiltrada na própria prática e alimenta a própria prática. E isto é específico da experimentação em arte. Esse metadiscurso não tem a ver com validações dos resultados, como acontece, por exemplo, na ciência, mas esse metadiscurso é interior ao próprio processo criativo. Por exemplo, isto leva-nos a marcar outra diferenciação entre a experimentação em ciência e a experimentação em arte. Em ciência, por exemplo, o experimentador tem de meticulosamente criar todas as prudências para não alterar a fidedignidade da experiência. Por exemplo, tem de criar protocolos de controlo. Não é? Por exemplo, quando nós estamos a fazer uma experiência em ciência, há sempre um sujeito A e um sujeito B, isto é o beabá do método experimental, para controlar o que é que aconteceu de diferente naquilo que se está a experimentar. Ora, eu acho que em arte, esta ideia de que há uma espécie de observador neutro, exterior ao processo, não funciona. Ou seja, a experimentação na arte contemporânea implica necessariamente um observador implicado, participante e envolvido. E, portanto, que não fique refém dessa mitologia da objetividade. Já vamos... Não sei se vou ter tempo de desenvolver estes aspectos todos. Como é? Estamos a meio? Está na hora de avisar. Está bem. Bem, então se calhar vou fazer o seguinte. Vou dar algumas indicações muito sintéticas daquilo que, de algum modo, está mais desenvolvido em várias passagens do texto. E depois, assim, passo então para o epílogo, que eu vou tentar ler de forma mais detalhada. Outra questão que eu achei que era importante para definir a experimentação. Por exemplo, em ciência, a experimentação é feita no laboratório. O laboratório é isolado do mundo. É um ambiente artificial construído para simular as condições do mundo. E, nesse sentido, ele, como diz o Hofmannsthal, ninguém vive nesse mundo. É um mundo desabitado. Não é? É um mundo ideal.
assim podemos dizer, ou idealizado. Ora, a experimentação em arte, a meu ver, faz o contrário disso. Ou seja, a experimentação em arte tem a ver com a maneira como a arte se traduz no mundo, como ela se transfere para o mundo e como ela capta, recolhe e se apropria de elementos do mundo. Portanto, é uma maneira completamente diferente de definir a experimentação. Enquanto que na ciência nós podemos dizer que se está a isolar o sujeito do mundo, ou a isolar, ou a criar um mundo autónomo, onde decorre a experimentação, em condições asepticamente determinadas, na arte a impureza é constitutiva da relação dos artistas com o mundo. Aliás, nós podemos dizer que os artistas que nós chamamos, ou as formas de arte que chamamos mais experimentais, são aquelas justamente que saem para o mundo e que procuram implicar-se nesse mundo. Portanto, há aqui também, a meu ver, uma diferença estruturante entre o que é a experimentação em ciência ou no conhecimento científico e o que é a experimentação em processos criativos e artísticos. Portanto, esta questão, no fundo, tem a ver com o facto do método em arte ser conceptualizado de maneira completamente diferente, também, me parece. Não é? Não vou agora poder desenvolver muito isso, mas, por exemplo, outra diferença que eu marquei sobre esta questão tem a ver, por exemplo, com a relação com o acaso e com o improviso. O método em arte implica lidar com a contingência, com o acaso, com o improviso. Implica reagir àquilo que aparece e que surge. Em ciência, procura-se o contrário. Quer dizer, é óbvio que eu estou aqui um pouco também a extremar, não é? A ciência não é toda igual e a arte também não é toda igual, não é? Há arte que repudia o acaso. E há ciência que, se calhar, se nós pensarmos na investigação fundamental em física quântica, se calhar, aí questões ligadas ao acaso, à imponderabilidade, aos fenómenos dos campos morfogenéticos, da não localização, daquilo que se chama, não sei se já ouviram falar, a fringe science, ou seja, aquelas áreas da ciência onde de repente a ciência começa a perceber que aquilo que ela sabe sobre o mundo afinal é muito pouco e que a constituição mais profunda do real é altamente fascinante, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, na mecânica quântica ou na teoria das supercordas, não é? Eu sou um leigo, não é? Leio com muita curiosidade, mas não me sinto toda autorizada a dizer qualquer coisa de muito sólido sobre isso. Mas, por exemplo, a teoria das supercordas, se já leram, no fundo diz basicamente que a realidade que nós julgamos sólida e material, na verdade, no seu íntimo é constituída por ínfimas cordas vibráteis. É esta a essência da matéria, para lá da escala, digamos, subatómica. E que, no fundo, a melhor maneira de descrever a constituição profunda da matéria é dizer que ela obedece a um ritmo musical. Esta é a metáfora encontrada pelos cientistas. Bom, portanto, esta questão da arte ser um sistema aberto ao extra-artístico e a ciência ser um sistema fechado que veda o extra-científico, não é? Portanto, há aqui, no fundo, duas formas diferentes de pensar a experimentação. Depois é importante também, parece-me, pensar a própria etimologia do conceito de experiência e de experimentação, porque acho que é útil. Não é? A experiência vem de um termo que existe tanto no latim como no grego, é muito similar, existe primeiro no grego e depois no latim, que é o experiri, e que significa, literalmente, atravessar um limite ou atravessar um perigo. Não é? O peras é o termo grego para limite, não é? Por exemplo, a palavra ilimitado ou sem limite é o aperon, não é? E, portanto, a experiência tem a ver com isso. Tem a ver com o perigo, não é? O experiri latino deu origem ao periculum, ao perigo, por exemplo, não é? E tem a ver com o pôr-se à prova. É isto a experiência. Ora, eu acho que em arte há, se quisermos,
a experimentação e a experiência têm muito a ver com isto, com atravessar um perigo, com pôr-se à prova, com pôr-se em jogo. Coisa que a ciência, de algum modo, procura neutralizar. Porque, no fundo, a ciência é, como diz um autor que eu gosto muito, o sistema mais organizado de paranoia, que é esta ideia de que racionalmente se pode controlar toda a realidade material. Isto é uma espécie de postulado base da construção do universo científico. Não é? A ideia de que as nossas descrições do real são de tal maneira performativas que o real é mesmo aquilo. Não é? E só aquilo, isso é que é pior. Não é que seja mesmo aquilo, é que seja só aquilo. Portanto, esta questão, a meu ver, também é importante, de pensar que, no fundo, a experimentação em arte tem a ver com formas de controle, que em última instância são, e é uma coisa que eu quereria arguir, são formas de altamente tendenciosas ou insidiosas de totalitarismo também. E por isto, por exemplo, poderíamos pensar como os totalitarismos sempre fizeram, de algum modo, sempre foram experimentações de engenharia social sobre a humanidade. A obsessão da experimentação é uma marca dos totalitarismos. Então, no nazismo, como sabem, a história da ciência sob o regime nazi e das experimentações que foram feitas é um horror, é uma história de horror. Não é? E, portanto, há esta ideia de que, no fundo, há um desejo de controle, que é uma pulsão primitiva dos seres humanos. Não é? Ora, em arte, a meu ver, a experimentação, se calhar, tem a ver com o contrário disso. Não com um desejo de controle, mas com a possibilidade de alguém se expor àquilo que não pode controlar. E, portanto, é uma intenção de experimentação radicalmente diferente. Estou a pensar aqui, obviamente, nos artistas, mas eu acho que isto também, até um certo ponto, é partilhável por designers também. Não é? No sentido em que descobrir e pensar implica rebentar com uma série de inibições racionais que são chumbo em cima das nossas intuições criativas e que, para as reabrir, é preciso, de algum modo, abdicar de certas, digamos assim, auto-inibições racionais. Não é? Isto faz parte da aprendizagem da pedagogia artística. Fernando, quando quiseres mandar-me calar, é só dizeres. Pronto. Depois, outra coisa que, a meu ver, também é interessante pensar na diferença entre experimentação em arte e experimentação em ciência é a questão do tempo. Por exemplo, em ciência, a variável tempo é uma variável controlada. Não é? Aliás, monitorizar, se nós formos a um laboratório e virmos como é que funcionam os protocolos de experimentação, é tempo controlado. São durações em que certos efeitos foram desencadeados e que se espera que eles confirmar determinado resultado com isso. Ora, em arte, o tempo, a procura dos efeitos do tempo sobre as coisas e da ação do tempo é também, a meu ver, uma das características da experimentação. Se nós olharmos para a arte da segunda metade do século XX, por exemplo, no uso do vídeo, da videoarte ou da instalação, nós percebemos que aquilo que há, o apelo mais experimental dessas formas de arte tem a ver com uma experiência de tempo. Porque a experiência do tempo é aquilo que permite, digamos assim, literalmente abrir uma experiência. Não há experiência sem tempo, se assim podemos dizer. Ora, na ciência, o tempo é um procedimento de controle, é uma variável de controle. Portanto, também nisto há diferenças, a meu ver, muito importantes. Por exemplo, outra diferença importante é a questão dos resultados. O que é um resultado em arte? Se nós sabemos que na arte contemporânea nós temos cada vez mais uma espécie de elogio da questão, elogio se calhar não é a melhor palavra, ou se temos uma espécie de ênfase permanente na questão do processo, não é? É porque o processo é quase um fim em si. Não é?
O Kant dizia que as atividades artísticas, criativas, são atividades não finalísticas. Isto é, são puros meios, puros processos que são fins em si mesmos. Não é? Portanto, mesmo naquela teoria filosófica muito árida, estão lá coisas muito, muito certas, muito certeiras. Não é? Ora, em ciência eu acho que isso não acontece. Não é? A experimentação é sempre um meio para um fim. E quando nós lemos coisas sobre é outra coisa de que eu queria falar, sobre quais é que são os fins da ciência hoje, nós percebemos que os fins da ciência hoje, isto é dito por grandes cientistas de topo, os fins da ciência hoje são muito claros. São fins tecnológicos, não tem a ver com o romantismo da investigação fundamental, da origem do universo, não sei o quê, blá, 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 tretas. 95% do financiamento científico é para tecnociência. É para desenvolver produtos para farmacêuticas, por exemplo. Portanto, a experimentação está indexada a um fim que, em última instância, tem um ídolo que nós conhecemos muito bem. É o dinheiro. É fazer produtos. E, portanto, isto é uma afirmação que eu ouvi de um cientista. Quer saber qual é a medida para saber o que é um bom resultado em ciência? É saber se daí nasceu um produto ou não. Ou seja, se se criou um mercado, se há ali um produto ou não. Portanto, os fins da ciência hoje, muitos deles são estes. Aliás, os grandes cientistas hoje, que gerem grandes laboratórios, 60% ou 70% do tempo deles é utilizado a caçar financiamento para o laboratório funcionar. E a forma de caçar financiamento isto é dito pelos cientistas, estar submetido à tirania dos resultados. E a tirania dos resultados significa que uma parte daquilo irá gerar produtos que vão dar muito dinheiro a um conglomerado qualquer. Ora, em arte, esta questão do resultado é equacionada de forma totalmente diferente. A arte, se calhar, não tem de ter resultados mercantilizáveis, ou não deve ter. Não é? Aliás, eu acho que ela procura não ter. Nós olhamos para a história da arte na segunda metade do século XX e vemos inúmeras estratégias desenvolvidas pelos artistas para que a obra não seja apropriável enquanto resultado. Por exemplo, não seja museologizável, não seja enquadrável numa genealogia, não seja mercantilizável, etc. Alguns fizeram isso, outros fizeram o contrário, jogaram o jogo e perceberam, jogando o jogo, como é que podiam ganhar dinheiro. Pronto, mas isso se sabe que é assim em todas as áreas. Depois há esta questão na arte, a experimentação implica formalizar ou modelizar experiências. O que é que isto pode querer dizer em arte? Porque quando nós, numa escola de arte, procuramos preparar o melhor possível alunos para serem experimentadores, criadores, autores, etc., temos de formar uma capacidade para que eles consigam formalizar o que é que estão a fazer. Ou seja, para que consigam, por exemplo, responder a uma pergunta tão simples que é o que é que estás a fazer? Ou para que é que estás a fazer? E aí, vou citar o Beckett, é preciso que eles não sejam tão estúpidos, não estou a dizer, não entendo isto bem, é uma citação do Beckett, que o artista não seja tão estúpido que pense que experimenta apenas pelo prazer. Não é? Ou seja, a experiência não tem como fim o puro prazer de experimentar. E, portanto, a pior resposta que se pode obter de alguém que é um autor ou um criador é dizer: experimentei pelo puro prazer de experimentar para ver o que é que ia dar. Isto é, a meu ver, um sinal de que qualquer coisa não está a funcionar bem. Depois há outra questão que também me parece muito importante ligada à experimentação. Também não vou ter tempo de desenvolver. Que tem a ver com a questão do arquivo. Ou seja, aquilo que define a experimentação, quer em ciência, quer em arte, aqui há qualquer coisa de comum. Por exemplo, na ciência, uma das condições para definir o que é a experimentação isto é uma experiência que é repetível.
Ou seja, se eu fizer aquilo noutra altura e noutro sítio, vai-me aparecer o mesmo resultado. Isso significa que uma parte do que os cientistas fazem é criar formas de notação técnica do que é que estão a fazer. Ou seja, de criarem protocolos de descrição do que é que estão a fazer. Porque sem isto não havia ciência. Por exemplo, a matemática é a base disso. Não é? E hoje, cada vez mais, até a programação. Não é? Por exemplo, então, na área da genética, quer dizer, metade do que é feito em investigação científica é programação de computadores. Não é? O que também dá muito que pensar. Ora, para os artistas não têm sistemas de notação objetivos. Nem têm de ter. Não há um manual de instruções. Porque a questão da repetibilidade já não é um fim. Por exemplo, na área da dança, foi desenvolvido por vários artistas ao longo do século XX formas de notação coreográfica. Como é que se consegue descrever uma coreografia de maneira a que, 40 anos depois do artista ter falecido, toda a companhia ter acabado, como é que se pode voltar a mostrar, a interpretar, se assim se pode dizer, uma obra coreográfica? Não é? Bom, é praticamente impossível. Não é? Ou seja, como é que se consegue, de algum modo, criar formas de descrição disso? Eu acho que se calhar não se consegue, é uma questão para pensar. E a questão do arquivo, a meu ver, tem muito a ver com isto. Ou seja, se a arte não tem formas de notação objetivadora, e não tem de ter, ainda bem que não tem, como é que ela pode perpetuar para a memória coletiva a memória das suas experiências e experimentações? É por isso que eu acho que o conceito de arquivo na arte contemporânea é muito, muito importante. Porque tem a ver, no fundo, com a capacidade não apenas de criar memória cultural do presente, mas, sobretudo, de transmitir qualquer coisa. E eu acho que este problema da transmissão e da memória é um problema fundamental na arte do século XX. Porque há muita coisa que foi feita que, pura e simplesmente, desapareceu. Ou seja, não pôde permanecer como testemunho ou indício do que alguém fez. E, portanto, isto é fundamental na experimentação. Um artista experimental é aquele que tem a capacidade de, naquilo que faz, criar formas de transmissão e de partilha de uma memória do que é feito. Isto parece-me fundamental em arte. No fundo, como é que se transmite memória? É uma questão a colocar à experimentação. Ou seja, uma arte que queira ser experimental tem de conseguir responder, tem de criar processos para dar resposta a esta necessidade. E é um problema. Qualquer pessoa que trabalhe num museu de arte contemporânea sabe que isto é um problema. Não é apenas o problema da conservação das obras. Não é? É uma questão da perpetuação da memória. Pronto. Depois, outra característica importante tem a ver com outra diferença que eu assinalei entre experimentação em ciência e experimentação em arte. A experimentação em arte é sempre vital e existencial. Isto é, tem a ver com a vida humana. A ciência, em grande parte, não tem a ver com a vida humana. O que é que quer dizer ter a ver com a vida humana? Quer dizer que tem a ver com decisões que nós temos de tomar. Decisões de vida, não é? Relativas ao amor, por exemplo, relativas aos nossos medos. Tem a ver com escolhas. Não é? Tem a ver com, se quisermos, com a dimensão trágica da nossa vida. A experimentação em arte lida com os aspectos trágicos da nossa vida. A ciência não lida com o trágico. O trágico não é uma categoria do olhar científico sobre o mundo. Esta, por exemplo, é, a meu ver, uma diferença assinalável. Não há emoção trágica na ciência. É um mundo, de algum modo, gélido. Isto é dito já há muitas décadas por muitos autores.
Pronto, depois esta questão do arquivo, de facto, se calhar valia a pena, num dos próximos anos, se continuarmos cá todos, se fazer umas conferências pares sobre este tema do arquivo e da memória. Eu acho que é um tema muito, muito importante na arte contemporânea. Depois, esta outra questão, outra diferença, a meu ver, entre experimentação nas artes contemporâneas, ou na arte contemporânea, e experimentação na ciência. Tem a ver com a questão do lugar e do contexto. Ou, se quisermos, do site específico, por exemplo. Muito daquilo que é considerado experimentação na arte contemporânea tem a ver com isto. Isto é, tem a ver com criar situações em lugares e contextos específicos. Portanto, a experimentação em arte tem a ver com agir diretamente sobre lugares do mundo. E que são lugares concretos. Não são espaços abstratos. Ora, a experimentação em ciência decorre num espaço abstrato. Não decorre num lugar vivido, habitado, se quisermos. Outra diferença, a meu ver, também importante, seria interessante falar disso, porque esta questão do lugar tem muito também a ver com a memória e com o arquivo da experimentação em arte. Pronto. Depois, há uma ligação da experimentação com o pensamento utópico, que eu acho que também é interessante de pensar, ou seja, há muito pensamento utópico no século XX que deu origem a formas de experimentação. Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, com o livro do Joel Sternfeld, que a Célia e o Emanuel apresentaram, que eu não conhecia. Por exemplo, na área da arquitetura, nos anos 60, 70, há toda uma série de protótipos e de registros experimentais sobre formas diferentes de construir o mundo. E eu acho que esta relação entre utopia e experimentação é também constitutiva da experimentação em arte. Há, se quisermos, um impulso utópico na experimentação em arte. Não é? Que não há na ciência, parece. Aliás, é até repudiado. Isso seria a desenvolver também. Depois a questão da ligação com a cidade. Também queria dizer qualquer coisa sobre isso. A diferença entre experiência e experimentação. Pronto, algumas destas coisas são desenvolvimentos de alguns aspectos que eu já fui aflorando e que agora, se calhar, podemos a seguir falar. Esta questão da... Diz? E discutir. Queres passar já para... Não, podes terminar. Pronto. A questão do contexto que eu falei aqui, do arquivo, é muito extenso também. Deixa-me lá ver o que é que eu... Por exemplo, outra questão que me parece, só um pouco assim para fechar, uma questão que me parece também que pensar sobre o que é a experimentação, ou o que é o regime experimental da arte contemporânea, pode, pelo menos a mim, leva-me a pensar nisso. Que, na verdade, a defesa da autonomia da arte pode ser um imenso logro, uma fraude, com consequências nocivas para a arte contemporânea. É uma das coisas que eu gostava de desenvolver e que digo aqui 2 ou 3 coisas sobre isso. Ou seja, talvez a experimentação seja justamente a defesa do contrário, isso da heteronomia da arte. Isto é, de que, no fundo, a arte cria num sistema de vasos comunicantes com o mundo, com o real e com a vida. E que, se calhar, a autonomia da arte é uma forma, no fundo, de bloquear a sua capacidade de experimentação, de a neutralizar. Desculpa? A autonomia da arte em relação ao resto do mundo, se quiseres. Ou seja, se calhar não estava a ser claro. A autonomia da arte é a ideia de que a arte é uma esfera de criação pura,
absoluta, se quisermos, que é mostrada num cubo branco, num museu, com os seus protocolos e códigos, e que é objeto de uma experiência estética, e que é uma coisa em que tu como que sais do mundo para entrar numa outra esfera de relação, de conhecimento, etc. Pronto, isto é uma maneira de dizer o que é a autonomia da arte. E o que eu estava a tentar apontar era, no fundo, se calhar, a capacidade de experimentação da arte tem a ver com a arte conseguir fazer o inverso disso. Ou seja, quando eu penso o que é uma arte experimental, é justamente uma arte que consegue traduzir para o mundo os efeitos da criação artística e não isolá-los numa bolha de consumo de elite, que é, no fundo, aquilo que é a arte contemporânea. Não é? Ela está... Aliás, o primeiro título do meu texto chamava-se Do Conservatório ao Laboratório. E, no fundo, baseava-se nesta polaridade, em que a arte não pode ser um arquivo de formas e de gestos mortos, conservados dentro de um conservatório. Não é? O museu é um conservatório. Se vocês pensarem, quando nós entramos num museu, há um cheiro a morte. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que ali está, entre aspas, está o passado morto. Ora, a experimentação, a meu ver, significa converter o conservatório da autonomia da arte, o conservatório da autonomia da arte, no laboratório da heteronomia da arte. Isto é, que na verdade a arte devia de ser um lugar onde estão a acontecer coisas que têm efeitos na vida. E que não é uma coisa da parede, ou que não é uma coisa para ver, para ir ver. A ideia, por exemplo, de ir ver exposições, a meu ver, é contrária ao que seria uma arte experimental. Uma arte experimental não deveria, a meu ver, de resultar, entre aspas, em exposições. Eu não sei se isto, a meu ver, para mim faz sentido. Quando eu penso uma arte experimental, é uma arte que tem procedimentos, que tem capacidade para inscrever no mundo qualquer coisa. E isso é que significa experimentar. Significa, vamos pôr à prova isto no mundo. Se isto modifica comportamentos das pessoas, se modifica a relação das pessoas umas com as outras, etc. E que isso, a meu ver, é que é experimentação em arte. Ou seja, é o argumento que eu estou a tentar apresentar fragmentariamente. No fundo, a experimentação em arte tem a ver com o facto de ela conduzir a uma inscrição vital, existencial, a uma subjetivação por parte daquele de quem lida com isso. E isso é que é a experimentação. Ou seja, que há uma relação, que no fundo, a forma de articular este conceito é que a experimentação em arte corresponde a uma experiência daquele que experimenta a arte. E este vai e vem entre experiência e experimentação e experiência é uma polaridade que pode ser transposta de outras maneiras, por exemplo, entre conhecimento e ação, ou entre arte e vida, ou entre saber e fazer. E, na verdade, aquilo que eu estava a chamar autonomia da arte é uma forma de neutralizar o diálogo entre estas duas coisas. Se quiséssemos ser muito prosaicos, no fundo, estou a falar um pouco da relação da arte com a vida. E a experimentação, ao meu ver, é uma forma de pensar que a arte, ou as atividades criativas, a arte é um nome possível para as atividades criativas, que as atividades criativas têm de se inscrever no mundo. Pronto. Fernando, já passamos a questões. Passamos agora a algumas questões que queiram fazer. Deixa-me lá levar. Parece que está desligado.
Posso experimentar, não é? Posso experimentar falar com o microfone na mão sem o ter ligado. Posso, ok. Não, está ligado. Está. Só que não funciona, deve ser da minha voz. É muito experimental. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, queria-te agradecer esta comunicação. Já congratular-me com o facto de te ouvir publicamente nesse papel que já há muito tempo não era possível. Portanto, bem-vindo e bom regresso a esta tua figura que aprecio bastante. E, bom, como estás a falar, tenho imensas questões para te colocar, mas acho que te vou colocar apenas uma, que precede cá de uma reflexão, mas que pode resultar numa questão. Que me parece que é uma das coisas que tu levantas, que é aquela que, se calhar, é menos esperada na forma como podemos encarar a noção de experimentação, que é o facto dela poder ser um protocolo de repetição ou uma espécie de repetição regular e que nessa repetição regular se pode descobrir de facto algo que não estava à partida previsto ou sequer esperado. E se calhar concretizo isso com o exemplo que que acabaste por ir, não desenvolvendo, enfim, também o tempo já era em si um contingente, que tem a ver, por exemplo, com a nova perspectiva que se tem sobre o arquivo na dança contemporânea. Ou seja, no facto de que até há bem pouco tempo era completamente inesperado ou pensava-se que era impossível voltar-se ou pensar-se numa noção como repertório da dança contemporânea, coisa que é um conceito bastante estável no campo do bailado. No campo da dança contemporânea parecia ser impossível haver a noção de repertório. Isto porque, como tu disseste muito bem, apesar de cada coreógrafo foi criando os seus sistemas de anotação, não havia um sistema, digamos, estável, como houve, por exemplo... Só há o vídeo, no fundo, as gravações, não é? Sim, ou os cadernos de ensaios, ou os diários de ensaios dos vários espetáculos que foram sendo criados. Não havia, claro, um sistema de anotação fixo e, enfim, universal, como havia no caso do Laban, para o caso do bailado. Bom, mas é curioso que neste momento, há cerca de 20, 30 anos para cá, começou-se a olhar para o repertório da dança contemporânea como algo a que se tinha necessidade e até vontade de voltar. E é curioso que neste momento, enfim, já há 10 ou 20 anos atrás, se calhar em alguns casos há mais, se tem vindo a desenvolver, tem vindo a procurar formas de mexer nesse repertório, enfim, com algumas dificuldades, desde logo pela proteção dos direitos de autor, porque nem toda a gente está interessada nisso, mas também pelo facto de se prever que daqui a uns anos vai haver uma companhia seguramente que vai fazer a Pina Bausch durante, enfim, serão formadas companhias para fazer só o repertório Pina Bausch, ou Martha Graham, ou outro coreógrafo proeminente, ou Jérôme Bell, ou por aí fora. Bom, mas aquilo que queria colocar aqui, se calhar, é esta questão de que neste gesto de reatuação, ou, como no inglês, reenactment, no caso das artes visuais é remake, no caso das artes performativas é reenactment, ou seja, esta possibilidade de reatuação, queria incluir aqui neste campo da experimentação, ou seja, como os artistas performativos têm visto no regresso a trabalhos já feitos um campo de experimentação, que parece-me que é uma coisa que tu levantaste, e, ou seja, na sequência, ou seja, na forma aqui quase como tu exemplificaste uma possibilidade de olhar para a experimentação não apenas como algo de procura do novo absoluto, mas sim nesse... É um mito romântico isso. Como? Desculpa interromper. Não faz mal. É um mito romântico, isso da procura do novo absoluto. Se calhar a experimentação é uma forma de desconstruir essa mitologia do novo. Ou Sim. Na arte contemporânea deixa de ser uma categoria, não é? Enquanto busca. Não, mas fizeste bem. Bom, só queria dar este pequeno apontamento que me parece que é uma das coisas mais refrescantes na forma como tu olhas, ou como tu nos apresentaste aqui a noção de experimentação, que é olhar para ela também como algo que pode ser deduzido ou pode ser, digamos assim, atingido pelo um olhar de novo, não é? E que tu disseste também, acabaste por dizer bem, é que acha-se que ser experimental chega-se ao novo e muitas vezes chega-se a formas, enfim, replicadas de conservadorismo. Portanto, era só esta nota que queria aqui deixar para a conversa, tá? Mais questões? Fernando, deixas-me só dizer uma coisa ali. Deixo. Estava a pensar a reunir um grupo de questões. Está bem, se quiseres. Mas eu acho melhor ser uma a uma. Achas? Acho que senão depois fica muito confuso. Acho eu.
Só para dizer uma coisa, que é... hoje o problema do arquivo e da memória é, de facto, um problema da criação cultural. Ele já é um problema... para além da criação cultural, ele já é um problema enorme. Eu, por exemplo, tenho lido algumas coisas interessantes sobre isso, ligadas à questão da memória na era do digital. Por exemplo, nós produzimos quantidades absolutamente colossais de dados. Não sei se vocês têm noção estatística, por exemplo, o consumo energético global para manter em funcionamento os servidores da Google e de outras nuvens de dados, aquilo que se chama os Big Data, é absolutamente colossal. Estamos a falar acho eu, de 20 e tal % da energia consumida na Terra para conservar dados. E, portanto, o nosso problema hoje é de vivermos numa espécie de excesso absoluto de informação. E o problema do excesso de informação é que ela tem efeitos danosos na memória. Porque a memória é um filtro. Há coisas que nós só conseguimos guardar algumas coisas. A memória é por excelência, a finitude. Ora, o que é que nos acontece enquanto civilização, enquanto cultura, que está permanentemente a produzir diariamente uma avalanche de dados que não consegue tratar, ou seja, dos quais não consegue produzir memória. Portanto, isto é, digamos, eu diria, o problema civilizacional do que é a memória na era do tecnológico. Tem mais cambiantes. Ora, nas artes acontece também efeitos similares, que é, há muita coisa a acontecer em muitos sítios. Não é? Pronto. E como é que nós vamos produzir memória disso? Não é? E o debate é muito difícil, mas será que devemos produzir memória disso? Ou aceitar que essas coisas não são para ficar? Não é? E aceitar uma espécie de budismo, que isto é tudo impermanente e transitório, e, portanto, não temos, enquanto cultura, neste momento, a obrigação de produzir memória do que estamos a viver, a fazer, do que somos hoje, etc. Eu acho que vamos ter de fazer isso. Por exemplo, quando nós fazemos um exercício a 20, 30 anos, eu não sei o que é que será a memória deste momento, por exemplo, que nós estamos a viver. E isto é uma questão que eu acho que se coloca muito à arte. Porque se nós pensarmos, a arte, aquilo que nós chamamos as artes, surgiram, antes de mais, como procedimentos de memória cultural. Porquê é que se começou a fazer arte? Ou, se nós pensarmos na origem da arte, isto é típico conversa de filósofo. A origem da arte tem a ver com isso, tem a ver com um ato de memória. Não por acaso, as primeiras manifestações artísticas são atos de inumação. São artefactos ligados a uma sepultura, são imagens ligadas a uma relação com a morte, por exemplo. E, portanto, estava logo aqui em evidente a memória, não é? E, portanto, de algum modo, a questão que nós estamos aqui a colocar tem, no fundo, a ver com esta questão do arquivo. E para a experimentação, o arquivo é fundamental. Isto é outra coisa que eu queria dizer, e termino já. A experimentação, contrariamente àquilo que seria a nossa intuição primeira, não significa libertar-se do passado e da memória e mandar-se para a piscina. Isso é uma visão idiota de experimentação. Desculpem os termos em que me estou a exprimir. É que eu acho que a experimentação tem a ver com o contrário. A experimentação tem a ver com revisitar e perceber como é que foi feito, qual é que foi o caminho. Não é? Por isso é que a experimentação tem a ver com ir voltar a ver ou refazer qualquer coisa que, por exemplo, agora para falar da arte contemporânea, qualquer coisa que um artista já fez. Voltar a reabrir esse arquivo e perceber o que é que estava ali a ser feito.
E, de algum modo, a pedagogia artística tem muito a ver com isto. Nós somos uma espécie de arquivistas de uma série de coisas que, na verdade, a sociedade está-se absolutamente a borrifar para elas, e nós continuamos a ter a convicção de que elas dizem qualquer coisa de importante. Continuamos persuadidos de uma coisa que é muito frágil, na verdade. E, portanto, nós reabrimos esse arquivo, por exemplo, quando, até mesmo no nosso trabalho enquanto professores, não é? Nós estamos a dar a um aluno um texto qualquer de um autor obscuro que escreveu há 30 e tal anos atrás. E estamos persuadidos que passar pela experiência de pensar o que é que está ali a ser dito, estou aqui a falar num registro teórico, mas se calhar não é o melhor, mas, por exemplo, em arte significa revisitar qualquer coisa, que para isso tem de haver um arquivo, e tem de ser um arquivo vivo e não um arquivo morto. E a questão é que, neste momento, estão criadas muitas condições para que o arquivo seja morto. Por exemplo, de um ponto de vista, se quisermos, da informação, aquilo que mata o arquivo hoje é a sua sobreabundância. É inacreditável, mas é assim. O grande problema da internet hoje é o excesso. Como é que se gera, por exemplo, a dita Web 3.0 tem a ver com isso, é aquilo que se chama a web semântica. E a web semântica significa criar formas de indexação que permitam que dos bilhões e megatrilhões de informação que está lá se consiga extrair sinteticamente alguma coisa importante. O que é que se faz com esta informação toda? Não é? Por exemplo, o que as pessoas põem diariamente no Facebook. A quantidade de Instagrams que são feitos diariamente. Não é? Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer. Por exemplo, o Facebook, que tem coisas muito interessantes do ponto de vista criativo. O que é que acontece ao Facebook daqui a 10 anos? O que é que vai acontecer às coisas que as pessoas hoje estão a pôr? O Fernando põe sempre coisas tão interessantes no Facebook, por isso é que eu estava a pensar, daqui a 10 anos, quem é que se lembra dos posts do Savage Chicken? Vai ser compilado. Pronto, ok. Então há um problema de arquivo. Está resolvido no caso do Fernando, porque ele vai editar os seus posts no Facebook.